Oi, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre as influências soviéticas na intentona comunista do ano de 1935, que teve aqui no Brasil. Mas por que falar sobre a influência soviética na intentona comunista, Sempre quando se fala em influência soviética em algum movimento comunista dentro do Brasil, comumente este movimento, esta influência, ela é negada por muitos historiadores, principalmente aqueles que têm uma carga ideológica muito forte. Só que tem um porém, existiu sim uma influência forte desses agentes comunistas, e é isso que eu vou mostrar aqui. Só que a gente tem que ter em mente que não é porque o sujeito é um agente comunista que necessariamente ele nasceu na União Soviética. Não. Ele pode ter nascido em qualquer país do mundo, mas trabalha para a União Soviética, que é o caso de alguns agentes que vieram trabalhar aqui no Brasil. Mas, antes de tudo, a gente tem que ver uma coisinha, por exemplo, o Comintern, O que é o Comintern? O Comintern nada mais é do que uma organização internacional que foi destinada para unir vários partidos comunistas ao redor do mundo, Então ela funcionava como se fosse um grande partido internacional, e desse partido havia várias alas, ou várias seções de partidos comunistas nacionais, Por exemplo, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista da Argentina, Partido Comunista de Cuba, e assim por diante, Esse comitê ele foi criado por Lenin no ano de 1919. Aqui nessa foto a gente tem alguns comunistas famosos, que participaram dessa reunião aí, como por exemplo Karl Radek, que era alemão, Nikolai Bukharin, Maximo Gorky, Lenin, claro, e Zinoviev, que futuramente veio a ser assassinado por Stalin. Bom, mas o que tudo isso tem a ver, com essa influência soviética aqui no Brasil? Bom, dentro do Comintern existia uma instância, Uma instância chamada OMS, que não é a Organização Mundial da Saúde, O OMS é a sigla desse nomezinho russo que está em cima, que eu vou me recusar a pronunciar agora. Então essa OMS, ou se a gente for traduzir para o português, Serviço de Ligações Internacionais, ela tinha entre suas principais tarefas, e claro, lá desde a década de 20, desde quando foi criada, financiar e controlar os partidos comunistas ao redor do mundo. E claro que ela vai ter filiais instaladas também ao redor do mundo. E, como não deveria ser diferente, ela tinha também uma filial aqui no Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do país. Bom, para começar então, vamos ver esse cara aqui, o tal do Piatnitsky. Esse cara, na verdade, ele nunca veio para o Brasil, ele trabalhou direto lá na Rússia. Esse russo, esse revolucionário russo, ele foi um dos principais dirigentes do Comintern e projetou uma resolução falando sobre o Brasil, uma resolução de 37 páginas falando sobre o Brasil. Ainda se não bastasse, ele fez cópias em russo, em alemão e francês, de tão importância que eles davam para o Brasil naquela época, Vamos lá. Agora sim, aqueles que vieram para o Brasil. Primeiro tem esse sujeito aqui, Abram Guralski, que na verdade, quando ele veio para cá, ele utilizou outro nome, Boris Heifetz. Porque assim, esses agentes sempre quando vinham para o Brasil ou para qualquer país do mundo, eles mudavam o nome, Nunca entravam com seu nome original. E sempre quando acontecia alguma coisa, eles davam um nome falso, Inclusive eles vinham com passaporte falso de outros países e, claro, com outro nome também. Então, esse Guralski, ou conhecido também como Rústico, ele foi um dos primeiros que veio aqui para o Brasil e considerava como seu maior êxito o engajamento do radical brasileiro Luiz Carlos Prestes ao movimento comunista, Então, pode-se dizer que um dos principais, que levou Luiz Carlos Prestes ao movimento comunista foi esse tal de Guralski, agente soviético. Vamos lá para o próximo. Esse aqui, Arthur
Ernest Einwart. Ele entrou no Brasil como Henry Berger, né? Um americano de Nova York. Tá? Ele entrou como se fosse um americano. Esse cara, ele tinha formação marxista e, claro, né, foi treinado pela União Soviética. Ele foi um intelectual, né, que criava táticas de guerrilha, táticas de como fazer determinado tipo de ação, e foi enviado para o Brasil para treinar os nossos comunistas, né, para o Levante de 1935. Ele também foi um dos fundadores da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ele foi preso, torturado pela polícia do Estado Novo, né, da polícia de Vargas. O final dele é que não foi muito interessante. Ele acabou ficando louco e passou o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Então, esse Jean Jolis aqui, né, que eu não consegui foto, porque na verdade é muito difícil conseguir fotos ou qualquer informação deles, né, é pouquíssima informação que tem deles disponível. Ele, antes de vir para cá, primeiro ele estava na Argentina, né, ele foi ativo no Partido Comunista Argentino, e depois ele veio para cá para ajudar na intentona comunista, né, ele veio diretamente para isso, né, para ajudar na intentona comunista. Mas aqui ele não era muito bem visto, né, porque ele fazia muitas intrigas com os companheiros do Partido Comunista, né. Inclusive, ele foi responsável por expulsar alguns comunistas brasileiros do próprio Partido Comunista Brasileiro. Vamos lá. Esse cara aqui, Johann de Graaf. Johann de Graaf, né, ou Johnny de Graaf, ele é um alemão, né? E ele veio para o Brasil com a missão de treinar grupos especiais de sabotagens e de treinamento de combates de rua. Né? Só que quando a gente diz combates de rua, evidentemente que é luta armada, tá? Então, esse de Graaf aí, né? Ele entrou no Brasil disfarçado de comerciante austríaco que veio desfrutar a vida, né, dos seus 40 anos com a sua esposa, né? Ele recebeu um passaporte austríaco autêntico com o nome de Franz e a sua esposa, né, de Erna Gruber. Esse disfarce desse agente, né, durou quase 60 anos, tá? Quase 60 anos driblando polícia e historiadores de vários países. Só foi descoberto o nome verdadeiro dele quando os arquivos soviéticos foram abertos, tá? E aqui eu faço um adendo, né? Todos esses que estão aqui, né? Todos esses nomes citados estão escritos, né? Nos arquivos soviéticos, tá? Todos eles, né? Nenhum deles aqui é tipo como se fosse algo suposto, né? Estamos, né, supondo que esses caras fizeram isso. Não, tá lá nos arquivos soviéticos, né? Inclusive a carta deles, a ordem para eles irem para cá, o que eles tinham que fazer, né? Todas as suas ações que tiveram que fazer aqui. Inclusive, esses caras tinham que enviar relatórios para a União Soviética. Então, lá nos arquivos da União Soviética, né, vão estar também o relatório deles enviados desde aqui do Brasil para o escritório soviético, né? Anleto Locatelli, ele veio para o Brasil, né, para ser também instrutor militar, tá? Esse cara aí, ele recebeu um passaporte austríaco da OMS, né? E entrou no Brasil com o nome de Adolf Aller. E esse outro aí, que eu também não encontrei foto, é o Mendel Mirochevsky, né? Ele é especialista em setor sindical, né? E quando ele entrou no Brasil, ele adotou o nome de Juan. Vamos lá, esse cara aqui, esse aí, Victor Allen Baron, codinome James Martins, tá? Esse cara, ele veio para cá, né? Esse americano, né? Esse aí era de fato americano, ele veio para cá para trabalhar com comunicações via rádio e operações técnicas desse sentido, né? Esse cara, ele era o único que conhecia o esconderijo de Prestes, né? Até porque era ele quem dirigia para o Prestes, né? No final, ele acabou sendo assassinado pela polícia de Vargas, tá? Polícia do Estado Novo. Então, esse cara aqui, né? O Celestino Pavanete, né? Esse cara, ele era responsável, né? Ele era brasileiro,
né, ele era dono dos cafés Pavanete lá em São Paulo, né, era uma grande rede de cafeteria, né, ele recebia o dinheiro que a União Soviética enviava para o funcionamento da movimentação comunista aqui, né? Ele recebia, depois iria lá e passava para a organização do Luiz Carlos Prestes. Tá, então vamos lá aos brasileiros, né? Astrogildo Pereira, tá? O Astrogildo Pereira, ele foi um dos líderes e fundador do PCB. Esse cara, ele permaneceu uma temporada lá na União Soviética, né? E, inclusive, ele chegou a ser eleito para participar do Comitê Executivo do Comintern, tá? Que era um tipo de órgão dentro do próprio Comintern, tá? E ele também participou de uma reunião onde foram reunidos, né, vários partidos comunistas da América Latina. Tá? Então ele também tinha contato direto, além de ter contato direto com os soviéticos aqui no Brasil, ele também tinha contato direto com os soviéticos lá na União Soviética, né? E para fechar com chave de ouro, né, Pavel Stutchevsky, que era o agente soviético responsável, né, que controlava toda a operação do Comitê no Rio de Janeiro. Bom, o que eu tinha para mostrar é isso, né? Vocês puderam ver que, de fato, houve uma grande agitação soviética aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil, para o movimento comunista acontecer. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, porque futuramente virão mais vídeos com este tema.